mesmo não sendo jornalista, doutor Miguel Nicoleles, médico e neurocientista, foi um dos primeiros a falar do Brasil que entraria em colapso. Eu, na minha modéstia falta de, talvez não de inteligência, porque eu acho que eu sou um cara sábio, que eu acho que prefiro os sábios do que os inteligentes, eu sempre fui contra a volta do futebol, desde a primeira morte. Eu sempre fui contra, eu sempre achei que o futebol não pode estar acima daquilo que a gente está vendo que está acontecendo. E isso, eu recebi muitas críticas, recebo até hoje, também não estou nem aí com as críticas e também não estou nem aí com os elogios. Na sua visão, a gente já fez um ano, a gente teve 2.814 mortes. Você acha que nós não vamos, doutor? Primeiro, eu agradeço demais o seu tempo para nós. Eu já tinha visto a sua entrevista na Sport TV, que foi maravilhosa, e que tem muita gente que é contra a sua entrevista. Democraticamente, a gente pode até entender, mas o mais importante é o ser humano. E se o senhor, vou chamar de senhor, e se o senhor já disse isso há um ano atrás, em que ponto que nós vamos ter o entendimento, doutor, que as pessoas têm que escutar o que o senhor está falando, escutar o que o papai está falando, o que a mamãe está falando e o que a ciência está falando? Porque muitas vezes o que eu vejo é que a ciência, as pessoas estão acima da ciência. E que, no meu ponto de vista, que eu não sabia nem que a ciência era tão importante, eu não sabia que o infectologista era tão importante como eu estou vendo hoje, né? O que o senhor pode falar para nós? Que as pessoas não estão tendo um entendimento da ciência. E isso me deixa, cada dia que passa, eu fico com mais medo ainda do que pode vir com a gente. Muito obrigado por o senhor estar aqui, né? A gente fica muito feliz. Eu sei que o senhor é palmeirense, já joguei no Parmeira, mas não fica bravo comigo não, hein, doutor? Pelo amor de Deus. Vocês que trocaram eu, hein? Vocês que trocaram eu, não foi eu que quis sair. Eu fui contra essa troca. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Neto. Não sei, posso chamar o senhor de Neto? Ah, lógico, né? Neto e doutor Miguel, nome de anjo. Não, Miguel, Nicoleles, eu não uso doutor nunca, não tenho esse hábito, mas eu agradeço demais o seu convite, você abrir esse espaço para uma pessoa que é do mundo científico, né, de fora do futebol, poder falar. Eu lembro desse seu posicionamento. Eu vim aqui para o Brasil para tomar conta da minha mãe em fevereiro do ano passado, fiquei preso aqui, não pude mais voltar para os Estados Unidos. E continuei trabalhando aqui no Comitê do Nordeste, monitorando a pandemia, fazendo recomendações para os governadores. E eu lembro desse seu posicionamento e eu tive o mesmo. Eu era contra a volta do futebol desde o início e contei hoje, você deve ter ouvido, que pela primeira vez na minha vida, como torcedor fanático de futebol, eu não assisti a final do Campeonato Paulista. Me tranquei no meu quarto e completamente esqueci, deixei passar, porque não me sentia mais ligado ao futebol devido a tudo que estava acontecendo no Brasil. E se qualquer coisa, desde que o futebol voltou, a situação é pior. A situação é muito pior. O Brasil hoje, infelizmente, eu lamento informar isso a você e a todos os seus ouvintes, muito provavelmente vai cruzar 3.000 óbitos em 24 horas. Isso é algo, assim, assustador. O país entrou em colapso hospitalar desde o começo da semana. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou isso ontem. E o que eu tentei transmitir hoje na entrevista, e que se você me permitir, eu transmito novamente, é que a CBF não está informando todos os riscos que os jogadores, comissão técnica, jornalistas e o público têm enfrentado e vão continuar a enfrentar por causa da continuidade dos jogos de futebol. Né? A começar dos testes, a visão da CBF é que não, nós vamos testar todo mundo que pratica o futebol na primeira linha, jogadores, comissão, tal, e com isso nós nos garantimos. Testamos a cada 72 horas e está ótimo. E isso não funciona. E a prova disso são os surtos, né, dos jogadores de times pelo Brasil inteiro. Eu tenho uma lista de times aqui, depois eu te conto, se você quiser. E, pode falar, disso, doutor, que é importante o senhor falar isso, porque a visão da CBF, a visão dos médicos, eu jamais posso discutir com um médico, né, com o doutor Moisés Cohen, que é médico, mas eu posso discutir com ele o seguinte, ninguém sabe de onde veio a Covid, ninguém sabe o que esse vírus está se transformando dentro do nosso corpo. Eu perdi 40% do meu pulmão. Então as pessoas, o protocolo, mas que protocolo é esse que não deu certo em lugar nenhum, a não ser com o lockdown e com tudo que parou em fora do país? Esse é o grande protocolo, no meu entendimento, de uma maneira simplista. Exatamente, porque quando na Inglaterra o pessoal fala, né, teve comentaristas escrevendo colunas aí de alta divulgação, não, mas na Inglaterra
em Portugal, o futebol não teve nenhum efeito na população. Ué, bom, é óbvio. Fecharam todos os bares, fecharam todos os restaurantes. Isso! Né? As pessoas não podiam se aglomerar para assistir o jogo. Né? E isso não acontece no Brasil, e não está acontecendo. Então, eu perguntei hoje, fiz as seguintes perguntas, eu vou repetir para os seus ouvintes e para você. Por que a CBF não fala que existem até 30% de falso negativo nos testes RT-PCR que são aplicados nos atletas? Ou seja, você falou, a CBF disse, fizemos 89 mil testes, só 2,2% deu positivo, 2 mil pessoas. Ué, e os 87 mil que sobraram, 30% pode ter dado falso negativo. Exatamente. Ou seja, a pessoa está com o vírus. E não sabe. E não sabe. Isso. Você deve lembrar, claro, tenho certeza, do jogo há 2 semanas atrás, Corinthians e Palmeiras. Lógico. O Cantídio teve que ser removido da concentração no dia do jogo, porque estava com sintomas. E quem prova para nós, doutor Miguel, quem prova para nós que não foi ele que contaminou os outros? Exato, o lateral esquerdo do Corinthians jogou infectado, tá? E aí, por que se a gente não vê ninguém falando para os atletas, você foi atleta de ponta, você sabe que se você tiver Covid, mesmo que seja brando, você pode ter efeitos colaterais, sequelas crônicas para o resto da vida? Exato. Alguém foi informado que você pode ter insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, distúrbios intestinais graves, distúrbios neurológicos graves a longo prazo. Então, como é que nós vamos expor esses meninos, esses moços? E agora, as variantes que existem no Brasil, infelizmente, tragicamente, estão atingindo mais os jovens. O diretor do Instituto Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, que é uma das maiores do Brasil, acaba de dizer que ele tem jovens de 26 anos entubados, que a média dos pacientes internados está na casa de 35 a 40 anos. Então, não é mais uma virose de um grupo de risco de pessoas acima de 65 anos. E os jogadores... É de todo mundo. É de todo mundo. Isso. Eu tenho um número para você horroroso. O Brasil perdeu 10 vezes mais crianças do que os Estados Unidos. Mais de 430 crianças em um ano. E agora nós temos UTIs neonatais com 95% de ocupação em Brasília, em Santa Catarina. Ou seja, nós temos bebês prematuros sofrendo com a Covid, porque as mães tiveram trombose de placenta durante o parto e o parto teve que ser feito prematuro. Como é que o futebol não vai prestar atenção nisso? Como é que o futebol vai se destacar dessa tragédia? Isso, não pode se destacar nessa tragédia, que por sinal a gente precisa de uma coisa só, que é a vacina, o mais rápido possível, certo, doutor? Certo, nós precisamos da vacina e nós precisamos, eu tenho que repetir, me perdoe. Pode falar à vontade. Nós precisamos de um lockdown nacional, Neto. Nesse momento não tem saída. Nós levamos até o limite do abismo. E desta vez, o abismo é maior que o Brasil. Se a gente tiver um colapso funerário no país, porque o colapso hospitalar nós já temos, tá? Nós estamos com mais de 600 mortos só no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, com os maiores recursos médicos do país. Passou de 90% a taxa de ocupação de UTI em São Paulo, o que significa colapso, tá? Então, se nós não fizermos um lockdown nacional com vacinação em massa, nós vamos ter uma tragédia épica. As pessoas vão estudar isso nos livros de história daqui a 100 anos, o que aconteceu no Brasil, né? E aquela lista que eu te prometi, o time do Sergipe, Santa Cruz, Marília, times do Espírito Santo, Goiás fechou porque estava tendo, o Tiradentes do Piauí, o Perilima da Paraíba, o Altos, com o técnico ficou extremamente doente, como internado, lá no Piauí também. Nós temos times de Rondônia, de Ariquemes, cruzando o país inteiro para ir jogar no litoral do Nordeste. Nós temos delegações de 40 a 50 pessoas viajando de avião. A CBF testou os comissários do avião? E tem sabe o que eu entendi também de tudo isso que eu passei com o Covid? Quem está passando é a gente mesmo, é o próprio ser humano que passa. Por isso que tem que ter o lockdown, certo? Isso, exatamente. A verdade simplória é essa, né, Miguel? Porque a gente que passa o Covid pro outro. Eu passo para você passa para ele. É isso que está acontecendo, não é verdade? Nós só temos 2 formas de reduzir a transmissão antes da vacina imunizar uma grande parte, 70% ou mais da população, o que no ritmo que nós vamos indo,
vai ser em 2022. Só tem duas coisas: isolamento social rígido e diminuição de fluxo de pessoas pela malha rodoviária e aeroviária do país. E fechar os aeroportos internacionais para não entrar outras variantes vindo da África do Sul, da Inglaterra, que já chegaram aqui, né? Mas que podem vir outras. Vêm outras, da Califórnia. Meus filhos estão na Carolina do Norte. Eles estão falando, pai, tá chegando variante aqui americana primeiro no Brasil antes de chegar aqui. A variante da Califórnia chegou no Brasil antes de chegar na Carolina do Norte, que dá o outro lado da costa, onde eu moro, nos Estados Unidos, entendeu? E aí... Então... Desculpa. E aí é isso que às vezes a gente só fala do São Paulo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e a gente não fala do Brasil inteiro. Então a gente tem que ter esse entendimento. E é isso que os donos da bola estão conversando com o Dr. Miguel. A Gabi, por favor, a pergunta, e o Gustavo Soler também vamos perguntar para ele. Miguel, obrigada por nos atender mais uma vez. Uma honra ter o senhor aqui nos Donos da Bola. Nessa entrevista que o senhor cedeu hoje, falou um pouquinho sobre sequelas, né? Aparentemente, quando a gente fala dos casos de surto de coronavírus nos clubes, a impressão que dá é que é só um problema para ser resolvido, que o jogador vai ficar isolado ali por 15 dias. Uma depois, gripezinha. que é uma gripezinha e que vai passar, sem levar em consideração quantas pessoas ele pode infectar, pessoas que a gente sequer vai saber, pessoas com quem eles se encontram nos aeroportos, nos centros de treinamento, enfim. Tudo isso para dizer, tem um outro aspecto que a gente também não considera, que é a das consequências, das sequelas do coronavírus para esses jogadores a longo prazo. Como é que o senhor enxerga essa situação? Daqui a algum tempo a gente pode começar a ver atletas, não só jogadores de futebol, apresentando consequências do coronavírus, como, por exemplo, insuficiência respiratória? Eu queria só complementar nisso, até porque como eu fiquei 6 dias na UTI, até hoje eu tenho enxaquecas muito fortes, perda de memória rápida e tenho... a minha respiração não é igual a antes do Covid, doutor Miguel. Não, você está me descrevendo um quadro clínico que é extremamente comum, né? E a sua pergunta, as duas perguntas se fundem numa questão fundamental. Vocês repararam que a CBF e a Federação Paulista não falam em momento algum em rastrear os contatos dos jogadores? Ou seja, vocês sabem melhor que eu, Neto, o jogador sai do treino, ele pode não ir direto para casa. Ele pode ir tomar uma cerveja, pode ir uma festa, pode depois sair. Você, para ter garantia do protocolo, ou você isola os caras numa bolha, como a NBA fez, ou você rastreia os contatos rigorosamente, como a Inglaterra faz. O Brasil não faz nada disso. E aí a pergunta primeira, que é vital. As sequelas crônicas estão aparecendo no mundo inteiro. E nós estamos falando, eu não sei se vocês repararam, que tem jogadores que primeiro ficavam 14 dias fora, né? Agora estão voltando com 10 dias. 4 dias antes do tempo original. Então, nós temos observado, estudado com colegas do mundo inteiro, sequelas pelo corpo inteiro. Tem pacientes que relatam, 1 ano depois do Covid, não terem recuperado a capacidade de sentir o gosto e o cheiro da comida. E se você parar para ler a literatura, e eu conheço porque o meu treinamento é em neurociência, você perder a capacidade de olfato e de sentir o gosto da comida é terrível. Você não consegue se alimentar direito pro resto da vida. Tem pacientes com desfeito de audição. Teve pacientes que tiveram tromboses cerebrais, tiveram AVCs, decorrências de tromboses do coronavírus. Depois, muito tempo depois, nós tivemos um aumento de infartos decorrente de sequelas crônicas do coração do coronavírus. Nós estamos falando de atletas de alta performance, que tem, o Neto acho que vai concordar, que tem uma carreira curta, uma carreira média de sem poucos dúvida. anos. E então, o que me deixa mais preocupado assim, eu tenho 54 para 55, e esse atleta ou essa pessoa, ou quem quer que seja, quando ele tiver, e eu acho que todo mundo vai pegar, desculpa, mas no meu entendimento, acho que todo mundo vai pegar esse vírus, e aí a gente torce para que o mais rápido possível as pessoas possam saber o que é esse vírus, porque até hoje ninguém sabe, né? As sequelas que até os atletas vão ter e que ninguém fala para eles. Ninguém fala para eles. E eu fico me perguntando, o Sindicato dos Atletas Profissionais não devia estar na ponta dessa discussão? Reunir médicos, cientistas e informar os atletas quais são as chances de risco de sequelas crônicas? Veja, eu fico completamente chocado. No time do Peri Lima, lá da Paraíba, não sei se você viu, na Copa do Brasil Sub-20, antes do jogo com o Bahia, para você ver como eu sou fanático de futebol, tá?
O preparador físico está internado em estado grave. É um jovem, é um moço. Quem vai reparar? A CBF vai estar preparada, a Federação Paulista, para restituir as perdas financeiras de atletas e membros de comissão técnica que tenham distúrbios de saúde graves crônicos? Porque vai ter muito processo na Justiça do Trabalho. E no seu entendimento, Miguel, nós podemos só voltar com o futebol, porque do jeito que está, a gente não tem o lockdown. A vacina, a gente vai estar agora para 75 e 78 anos, 75 a 70, que a minha mãe vai tomar essa semana aí. O futebol só volta o futebol. E aí eu tô falando do Paulista, porque eu sou contra a volta do futebol. Copa do Brasil, eu sou contra a Libertadores, eu sou contra a volta do futebol geral. Eu não sou só contra a volta do futebol do Campeonato Paulista, porque o Grêmio estava jogando fora. Eu assisti ontem Muricy e Juventude. Aí tava jogando Santos e Deportivo Lara. Então tá tudo junto. Então, não é só o Campeonato Paulista, é tudo. O Corinthians hoje tá em Salgueiro. E que, por sinal, o Corinthians chegando lá foi uma aglomeração incrível. Você viu as imagens do hotel? Vi. Corinthians chegando? Vi. Então, é ali que você tem a transmissão. Na chegada do aeroporto, as torcidas não veem o Corinthians há meses no Recife, vão lá, todo mundo vê. No jogo, as pessoas vão aglomerar em volta do estádio de Salgueiro, no interior do Pernambuco, né? É aí que a coisa acontece, é aí que a transmissão aumenta, né? Agora, no que você falou, a minha proposta talvez seja uma proposta ampla, como a que você está falando. Para mim, cancelava-se os regionais. A Federação Paulista cancelava o regional, pegava o prêmio aí, que eu não sei qual é, e dividia entre os 16 clubes. Fazia um acordo para dar um apoio, porque ontem teve uma entrevista desse goleiro do Sergipe que foi comovente, que foi tocante. Eu fiquei emocionado vendo esse pobre moço que precisa trabalhar para comer, para pôr comida na mesa da família dele, dizendo: eu sou de um time da Série D. Nós temos que jogar, senão eu não consigo, né? Bom, tem que ter apoio financeiro do governo federal e da CBF. A CBF tem uma sede, você deve conhecer, eu conheço só de ver de fora, é uma sede nababesca lá no Rio de Janeiro. Tem muito recurso que poderia ajudar os clubes da Série A, B, C e D, e os estaduais tinham que parar. Os jogadores tinham que ficar em casa com suas famílias até o pior dessa emergência passar. E eu ainda tenho esperança que nós vamos fazer o lockdown. Miguel, e aí quando a gente conversou com as pessoas em relação à CBF, Federação Paulista de Futebol, os médicos em relação a isso, eles falam o seguinte para nós, né? Sim. Que a gente se coloca no lugar como leigo, né? É que é melhor os jogadores estarem em casa, estarem jogando futebol, estarem no centro de treinamento do que estar em casa. Eu não entendo por que eles falam isso. Melhor para quem? Isso, melhor para quem? É melhor para quem tem usufruto do talento desses jogadores para ganhar uma fortuna. É melhor para esse povo, para o pessoal que tem o ganho econômico. Eu sou completamente fanático por futebol. Nós podemos sentar um dia e conversar sobre a história do futebol brasileiro, Corinthians e Palmeiras. Como eu disse, não faria aquela troca que o Palmeiras fez, garanto para você. Tá? Obrigado. Não, eu vi você jogar, né? Muito obrigado. Muita admiração pelo seu talento. Obrigado. Então, mas eu só queria dizer isso para você, é melhor para quem? Melhor para quem? Nós temos que pôr a vida dos jogadores, os seus familiares, em primeiro plano e a vida dos torcedores em primeiro plano. Uma pergunta, Miguel. Quando você que gosta muito de futebol, eu fui muito duro com os torcedores, com o Clube do Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, com o Corinthians, quando eles foram fazer aquelas manifestações para 17, 20 mil pessoas. E eu disse o seguinte, hein? Uma pessoa leiga no assunto. Essas pessoas que estão aqui agora, nesse momento, ajudando o clube para querer passar para a Copa do Brasil, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Libertadores, acompanhando o ônibus, o reflexo está passando hoje nessas pessoas que tinham 15, 20 mil pessoas nos estádios fazendo festa antes dos jogos, o reflexo está batendo hoje também na porta das pessoas. Eu disse que muitas pessoas morreriam com o reflexo daquilo lá. Dramaticamente, você está correto. Nós estamos pagando o preço daquelas aglomerações do título brasileiro do Flamengo, do título da Copa do Brasil e da Libertadores do Palmeiras. Eu vi aquelas cenas e me dava um aperto no coração, porque eu sabia que 15 dias depois, 3 semanas depois, algumas dessas pessoas iam estar gravemente doentes e iam começar a ter que recorrer a leitos que não existem mais. Quando o diretor da UTI
do Emílio Ribas vem a público, um dos melhores intensivistas do Brasil, se não do mundo, Dr. Jacques, e fala o seguinte: eu não tenho mais onde pôr, eu não tenho médico, eu não tenho enfermeira, eu não tenho nem medicamento para entubar as pessoas mais. E tem jovem de 26 anos batendo na minha porta que precisa da UTI para não morrer, e me vem à memória aquelas cenas de aglomeração, né? E que foram... sim, essas cenas vão ficar marcadas na história, Miguel. Eu não tenho dúvida disso. E você sabe o que a CBF tinha que ter feito, a Federação Paulista? Tinha que ter pago estudos de rastreamento de quem participou dessas aglomerações, qual foi a porcentagem de infecção, que o termo correto é infecção, contaminação é para objetos não inanimados, né? E quantas pessoas que participaram daquelas aglomerações infectaram a si mesmas e a seus parentes e amigos. Esses estudos epidemiológicos eram obrigação de ser realizada pelas federações e pela CBF para realmente ter, sim ou não, evidências científicas para dizer que o protocolo deles funciona. O protocolo não funciona. Nós tivemos um surto no Corinthians recente de 20 pessoas ou mais, né? Como é que o protocolo pode estar funcionando? O médico do Corinthians pediu para sair. Por que ele pediu para sair? Porque é óbvio que teve alguma coisa lá que não foi de acordo com a ética médica dele, né? Então, o protocolo não é terapia, não é vacina, e com surtos em clubes de todo o Brasil, ninguém pode dizer que é um sucesso. Nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes é com o médico Miguel Nicoleles. Seu Nicoleles, eu queria que o senhor falasse a respeito de um ponto que você já bateu nessas sequelas que os jogadores podem adquirir por conta da Covid-19. No Santos Futebol Clube, até o momento, o Raniel não tem um prazo para retornar às atividades e jogar uma competição a nível profissional, porque ele sofreu uma trombose venosa profunda na perna, exatamente por conta da sequela da Covid-19. Queria que você falasse a respeito dessa situação que pode impactar na vida de um atleta de 26 para 27 anos de idade, e como você acabou de falar também sobre essa situação de surtos de Covid-19 dentro dos clubes. De acordo com um estudo da CBF, eles alegam que não existe contaminação de atleta para atleta dentro do campo. Como que o senhor vê essa situação colocada pela CBF, até o estudo que a CBF divulgou? Bom, eu não vi o estudo publicado em lugar nenhum. Eu gostaria de ter acesso aos dados e gostaria de poder analisar os dados, porque eu não sei como eles podem provar isso. Eles fizeram um estudo e compararam com o grupo controle? Não sei. Se eles fizeram, muito bem para eles, mas o Ranier, que é um jovem com talento, né, muito grande, é o exemplo típico do que eu estou falando. Esse vírus desencadeia, por uma série de razões, por uma resposta imunológica exacerbada e por lesões endoteliais dos vasos sanguíneos do corpo inteiro, episódios trombóticos. Ele pode ocorrer no cérebro, no coração, no pulmão e pode ocorrer nos membros inferiores. E para um jogador de futebol ter uma trombose venosa profunda como esse moço teve, se eu não me engano, o Santos estava fora de São Paulo quando ocorreu esse evento. Isso. Ele foi voltando de uma viagem da Libertadores. Exatamente. Eu me lembro que isso foi... Eu estava para dizer que foi fora do país, inclusive, né? E esse evento foi paralelo no mesmo período em que o técnico do Santos, o Cuca, foi parar na UTI, tá? Um caso grave também, né? De um ex-atleta do mundo do futebol e que teve um período muito severo. E antes disso ele teve feito a cirurgia do coração e infelizmente ele levou também o Covid para a família, tanto é que o sogro morreu e até hoje ele se culpa muito por isso. E, se eu não me engano, a mãe dele está doente nesse momento. Isso. Né? Uma notícia que saiu. Exatamente. Então, você vê como o vírus é um inimigo sorrateiro. Ele se espalha nas suas pessoas que você mais ama. Isso. Na sua família, nos seus vizinhos. Né? Miguel, eu estava lendo ontem à noite, que eu gosto de chegar em casa depois do trabalho, eu vou fazer hoje o programa, depois eu faço o jogo do Corinthians, eu chego em casa e começo a ler tudo, né? Não sei qual é o estado, me perdoe, mas uma empresária de 31 anos, ela perdeu o pai, a mãe, o irmão e o marido em 18 dias. Nossa. Eu lendo aquilo ali, eu comecei a chorar de um jeito tão... que eu tinha acabado de vir da casa do meu irmão, que está com câncer,
E aí, meu irmão que está com câncer, ele não pode pegar uma gripe, ele não pode pegar o Covid. Então, imagina as pessoas que têm outras enfermidades. Se você passa para uma outra pessoa. As pessoas não pensam nisso, né? Porque a gente só pensa quando o cara tá com saúde, né? Ah, você tá com saúde. Ah, a Gabi tá, o Gustavo tá, o Miguel tá com saúde. Então, mas e quem não está? E quem não está? E que aí a pessoa que tá com câncer, que tá com dengue, que tá com outras doenças. E muita gente fala assim, mas aqui no Brasil só não morrem pessoas só de Covid. Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Mas se tem 2.814 pessoas morreram por causa de Covid, você imagina colocar também as pessoas que levaram para quem tem câncer, para quem tem outras doenças, AIDS, que ninguém fala mais também. A gente tem que ter esse entendimento também, né? Não, sem dúvida nenhuma. E veja, teve uma história essa semana em Rio Claro, onde uma mãe perdeu o filho, né, o bebê, né? E em outra história, se não me engano, no Amazonas, em Manaus, onde a mãe e a criança vieram a falecer depois de um parto prematuro. Imagina o pai, imagina o marido dessa senhora perder a esposa e o filho recém-nascido na mesma semana, né? Então, por isso que eu te digo, Neto, o futebol tem um compromisso ético, moral com a sociedade brasileira. Ele é parte da nossa cultura, ele é parte da nossa sociedade, ele é inserido no contexto da brasilidade. Ele não pode virar as costas para a tragédia que nós estamos testemunhando. Ele tem que, inclusive, contribuir de qualquer forma possível para mitigar os efeitos dessa tragédia, porque a tragédia não é só agudamente, a tragédia vai se refletir em milhões de pacientes que vão precisar de auxílio médico cronicamente por causa das sequelas. Né? Miguel, assim, a gente hoje, como a gente tem jogo hoje, a gente ficou os 40 minutos com você, mas eu gostaria de depois, se a gente puder, a Gabi, te entrevistar durante a semana que vem, para a gente falar muito mais sobre isso, porque é isso que a gente está falando, você que está no carro agora, você que está trabalhando, você que está indo para casa, que você saiba, até porque o Miguel está falando cientificamente, o Miguel está falando com fatos. E aqui não tem política, não tem absolutamente nada, não tem poder, não tem nada. A gente só quer que as pessoas possam sobreviver. E que essas pessoas tenham um entendimento que a vida é o maior bem que nós temos. Eu não tenho dúvida disso. E eu, como acredito em reencarnação, talvez quando eu me reencarnar num cachorro, eu vou tirar sarro dos caras. Falar, tá vendo o que vocês fizeram há 200 anos atrás? Olha o que vocês fizeram. E vocês tinham tudo para fazer diferente. E não fizeram. Só para terminar, a única forma da gente, além do lockdown, isso que você disse que é muito importante, a vacina, ela tem que ser em massa agora. Porque se não for em massa, a gente não tem a possibilidade de sobreviver em relação a isso, do meu ponto de vista. Porque se ela não for em massa agora, pode surgir uma variante a qualquer momento no Brasil, porque o Brasil é um laboratório a céu aberto para surgimento de variantes, que pode não responder à vacina. Até agora as vacinas têm sido efetivas. Então nós precisaríamos vacinar de 2 a 3 milhões de pessoas por dia, tá? Não 200 mil pessoas por dia. É uma questão de segurança nacional nesse momento. Nós chegamos nesse nível, Neto. Nós precisamos vacinar 2 a 3 milhões de pessoas por dia para evitar um colapso social e econômico no país. Porque você não tem uma economia com 300, 500, 600 mil pessoas morrendo num país como o Brasil, tá? Então, é essencial combinar um aumento da vacinação com as medidas não farmacológicas, tipo lockdown, controle de fluxo de pessoas em estradas, em aviões, para a gente sair do momento mais crítico. Porque nesse momento, o mundo inteiro sabe que o Brasil é o epicentro da pandemia e o primeiro colapso hospitalar nacional que ocorreu durante esse ano de pandemia. Então, olha, só para vocês terem ideia, são 200 mil. Se a gente precisa de 2 milhões, são 10% só. E a gente só tem 10% de vacinado no país, então a gente está muito atrasado. A gente vai depois ligar para você, Miguel, nome de anjo, Nicoleles, um abração, mas a gente tem um presente para você. Solta aí pro doutor. 1-0 ganhando o Corinthians. Etapa final de jogo, torcida brasileira. O resultado não basta para o Corinthians, mas serve para o Palmeiras ser campeão. Para correndo, ficou atrás então com o Marcelinho, levantando o ataque para a Viola, subiu, tentou, não deu, enroscou-se, caiu no terreno do passeio, reclamou, desmancha
defesa Verde. Domina Cláudio servindo, então Amaral dá Cláudio corre, prende a bola, segura a bola, garante o resultado. Acaba recuando para Edmundo dá para Amaral dá para Edmundo dá Antônio Carlos correndo, servindo no ataque para Edmundo. Vai avançando o ataque do Palmeiras, a defesa para o Edmundo, correu, cruzou, entrou o Rivaldo na ponta do gol, é fogo, é gol! Presente, apesar que dói no meu coração, Nico. Mas não dói não, mas o Fiore ele faz o né? É o Fiore, ele pra mim ele é o maior de todos. O Fiore é uma coisa impressionante, né, Miguel? Esse é o meu presente para você. Muito obrigado, viu? Agradeço muito pela sua gentileza e pela sua abertura para falar com o cientista e dar esse tempo todo para a gente poder dialogar para o bem dos brasileiros. Muito obrigado, Neto. Que bom. Um beijão pro doutor Miguel Nicoleles, que falou tantas coisas que a gente fica com medo, né? A gente fica com medo. Mas a gente tem que ter esperança, a gente tem que fazer o certo. Tem muita gente que deve estar aí no rádio agora falando, não, mas tem que ser... Então, cada um que pense do jeito que quiser. Mas a ciência está acima de nós todos, no meu ponto de vista. E parabéns a Gabi, parabéns ao Gustavo aí, da gente poder mostrar para as pessoas que a Rádio Bandeirantes, que os donos da bola, é um programa realmente de verdade. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cumprir com nossas obrigações comerciais. Não, vai não. Vai porque Quem depois, falou? Porque depois no fim do mês pinga, né? Então tá bom. Então, quando pinga é sempre bom, então vamos ajudar quem nos ajuda. Bandeirantes, os donos